Olá, meu nome é Levi. Eu estou fazendo esse vídeo como parte da atividade prática supervisionada, ou APS, de desenho técnico. Eu estou fazendo esse trabalho junto com o Thomas e o Jonatas. Nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente como funciona o dimensionamento no AutoCAD. Bom, primeiro a gente precisa entender que são cotas. Na definição oficial, a norma técnica NBR 10.126 define que dimensionamento é a representação gráfica no desenho do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico, uma mesma unidade de medida. Basicamente, podemos interpretar que cota é uma informação sobre alguma característica geométrica de um objeto, modelo, ou enfim, qualquer elemento do seu desenho. Essa informação nos permite ter a dimensão do objeto trabalhado, como por exemplo, a superfície de uma peça mecânica, uma planta baixa, um projeto arquitetônico, inúmeras aplicações. Então, a cota nos indica praticamente as informações, como base, como altura, comprimento, raios, diâmetros, ângulos, formas de todo tipo, circular, quadrada, esférica, dentre muitas outras aplicações. Continuando nessa mesma norma técnica, nós temos oficialmente que os elementos componentes de uma cota são quatro. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu fiz essas figuras para a gente representar as variações de cotas que a gente pode ter, que o AutoCAD nos mostra, mas isso eu vou mostrar daqui a pouco. Agora eu vou mostrar os elementos, esses quatro elementos que eu falei. Por exemplo, aqui como a gente tem duas formas de a gente saber a distância, em dois pontos. A gente pode digitar o atalho dist, e aí ele vai pedir para a gente marcar dois pontos. Aqui, ó. Aqui eu coloquei que tem 200 metros, mais ou menos. Eu marquei a unidade aqui em metros. Então, agora eu vou representar com as cotas. Bom, as cotas a gente pode fazer o mesmo processo. A gente seleciona o valor inicial e o valor final para a gente poder representar. Aí aqui eu selecionei, vou colocar um valor acima do nosso objeto. Vou colocar aqui 5. Aí aqui ele dá as informações. Aqui a gente tem a linha de cota, que é essa linha aqui, que está entre essas setas. A gente tem a linha auxiliar, ou linha de chamada, ou linha de extensão também, que ela delimita a cota. Ela separa a cota mais ou menos do objeto. Aí a gente vai ver daqui a pouco que nas configurações a gente pode deixar uma propriedade fixa, um valor fixo, para o tamanho disso aqui, dessa linha de extensão. Aí aqui, essa seta ela é chamada de limite de linha de cota também. É o nome dela oficial. Aqui, esse valor numérico é a cota que a gente marcou. Então, como funciona o posicionamento de uma cota? De preferência, em desenho arquitetônico, a gente coloca acima, mais ou menos, sempre acima da linha, essa linha aqui delimitadora. Aí, o que eu resolvi fazer aqui? O que eu acho mais fácil, que deixa mais organizado? Eu criei uma lei aqui, chamada cotas. Aqui eu criei outras leis, que eu vou explicar daqui a pouco, mas aqui eu criei uma lei basicamente para cota. Para quê? Para todas as cotas que a gente fizer, a gente já possua uma definição clara. A gente, por exemplo, a gente faz alteração em uma, aí altera todas as outras também. Como por exemplo esse caso. Pronto, tornei essa minha cota aqui a parte do meu conjunto de cotas, da minha lei de cotas. Aí, o que a gente precisa fazer agora? Agora eu vou entrar em outros detalhes. A gente precisa formatar as cotas, que é basicamente alterar o aspecto visual delas. Aí como é que a gente pode fazer isso? A gente tem acesso a esse painel aqui, Annotation, que é o painel anotativo. A gente pode clicar nesse pincelzinho aqui, do lado do ISO 25, para a gente chegar no Dimension Style Manager, que basicamente vai mostrar pra gente, ó, você quer criar novo estilo de cota, você já quer modificar um tipo padrão existente. A gente pode chegar aqui nessa tela fazendo isso que eu mostrei, ou a gente simplesmente, aqui no AutoCAD inglês, a gente pode digitar o atalho D, que é uma forma mais rápida de você chegar. Aí, aí a gente chega nessa janela, por exemplo, a gente tem esses dois estilos aqui do AutoCAD. A gente tem o ISO 25, que é o mais próximo que o AutoCAD tenta de chegar naquela da norma BNT para configurar a cota. E a gente também tem o Standard, que é o dimensionamento padrão do AutoCAD. Como a gente está começando, a gente está aprendendo agora, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse Standard
a gente vai vir aqui em New e a gente vai criar um novo estilo de cota baseado nesse estilo padrão. Aí aqui a gente vai colocar, a gente vai criar um nome aqui, vamos colocar aqui cotas, vamos colocar só cotas mesmo. Aí ele vai mostrar pra gente um novo painel que é referente àquele que vai ser criado terceiro estilo aqui, ó. Foi criado um terceiro estilo. Aqui, isso eu só venho naquela só pra vocês verem. Aí eu vou vir aqui e vou modificar pra vocês verem como é que funciona mais ou menos. Essas partes visuais e tal. Aí a gente tem aqui. A gente tem. Aí abriu esse painel aqui. A gente tem essas abas. Aí cada aba pode ser referente a um componente de cota que eu citei anteriormente. A gente vai começar aqui. A gente vai começar aqui falando dessa aba aqui, aba lines, quer dizer linha. A gente tem aqui as linhas de cotas, a gente tem a cor. Aí, o que significa isso daqui? A gente coloca by block, que vai ser referente àquela lei que a gente criou. A gente coloca by layer para ficar referente àquela lei que a gente criou. Aí vocês viram aqui que quando eu selecionei aquela cota, a cor que eu configurei para minha lei, cota, a, a linha ficou amarela. A linha ficou amarela por quê? Porque eu defini esse padrão para todas as cotas, para ser uma forma melhor da gente diferenciar. Aí aqui, como deixa. Aqui, ó, só fala da linha. Essa linha aqui, que delimita aquele limite de linha de cota. Aí, como aqui é só na aba line, vocês só vão ver essa cor atuando nessa linha. Aí, conforme eu for alterando as outras abas, vocês vão ver todo o preenchimento na cor amarela da cota, da dimensão. Aí aqui continua. Isso daqui é o que? Esse daqui é o tipo de linha. A gente deixa sim de acordo com a lei, de acordo com a layer. Aqui, by layer. Esse daqui é a espessura de linha. A gente vai ter essa parte aqui, que é para a gente estender além das marcas. Aí essa parte aqui a gente não precisa marcar não. A gente só quer ter um conhecimento prévio. Aí a gente tem essa parte aqui, que é basicamente para especificar o espaçamento entre as linhas de cotas, para caso do uso de cota, como por exemplo, a gente deixa a base fixa. A gente tem essa parte aqui, que é para suprimir. Aí como é que funciona? A gente clica em um, apaga um lado da linha. A gente clica em outro, apaga tudo. Como isso não é bom pra gente, porque a gente quer ter a representação dessa cota, a gente deixa os dois desmarcados. Aí a gente vai ter a parte aqui de estender a linha, além a parte de extensão das linhas, além da cota. Aí a gente vai deixar aqui, ó, by layer. Aí a gente vai marcar aqui tudo by layer. Aí, pra ficar, e aqui é o mesmo processo. Aqui essa parte de linha de extensão. Linha de extensão é aquela parte que eu falei, que fica no canto, que é mais ou menos para auxiliar a cota até o objeto, que a gente pode deixar uma forma fixa ou não. Essa aqui é a linha de extensão. Aí essa parte aqui que é para você estender além da linha de cota. Para especificar mais ou menos quanto a linha na lateral pode ultrapassar a linha de cota. A gente deixa esse valor aqui mesmo. Isso daqui depende muito do usuário. De preferência do usuário, mais ou menos. Aí aqui, ó, offset from origin, para deslocar até a origem. Especifica a distância do ponto escolhido para colocação da cota, ao início da linha de extensão. A gente tem aqui essa parte aqui, que é linha de extensão do comprimento fixo. Deixa a distância fixa entre a linha auxiliar e a linha de extensão ao objeto. Ao mesmo tempo que eu mover, essa linha continua no mesmo tamanho. Aí beleza. Aí a gente pode usar até o comando dist para a gente ter certeza de que isso está acontecendo. Aí a gente vem aqui nessa aba aqui, symbols and arrows, a gente pode aqui é os símbolos e as setas. Aí o que a gente tem aqui? A gente modifica essa parte aqui. O que a gente quer? Se a gente quer esse tipo de seta, essa seta escura, a gente quer um tipo de, sabe, de marcação arquitetônica, o que a gente pode definir para o nosso projeto. Eu vou deixar aqui por enquanto essa seta e vocês modificam de acordo com a preferência de vocês. Isso daqui é para alterar a primeira seta, aí para alterar a segunda seta aqui, a alteração.
Aí, de preferência, a gente sempre deixa as duas da mesma forma. Aí essa parte aqui a gente especifica o tipo de seta para ser colocado no indicador. Aí a gente tem aqui Center Marks, que são mais ou menos a marcação do centro, que é a marca de centro, o furo. Você pode alterar algumas coisas como, por exemplo, esse círculo aqui tem uma marca de centro. Aí a gente pode alterar o que a gente quer, se a gente altera o tamanho da linha, sobre o que a gente quer alterar, na verdade. Aí a gente tem aqui o Dimension Break, que é a distância da quebra de uma linha e outra, quando uma está passando pela outra. A gente vai ter essa parte aqui também, que é a opção da gente produzir cotas nos arcos. Daqui a pouco a gente pode dar uma testada nisso. A gente vai ter essa parte aqui da cota do desvio do raio, a partir de que ângulo você tem o desvio do raio. Aí essa parte aqui é a parte do desvio mais ou menos da altura do texto, até mais ou menos na altura do desvio. Aí a gente continua vendo aqui as outras configurações, as outras abas. A gente tem essa aba aqui, text, que é a aba de texto, então. Aí a gente tem a aparência aqui do texto. A gente faz aquilo. A gente mantém aqui no standard. Aí na parte da cor, a gente coloca na mesma cor da nossa layer, que é a layer só de cotas. Aqui. Aí ficou tudo. Aí essa parte aqui eu prefiro deixar em branco. Por quê? Porque essa parte é a cor de preenchimento, caso você queira deixar um preenchimento atrás do texto, mas como a gente não usa isso, a gente deixa nenhum mesmo, a gente deixa assim nessa parte. Aí aqui a gente tem o tamanho do texto, mais ou menos a altura, define o tamanho que a gente está trabalhando. Aí se a gente quiser deixar maior ou menor, a gente vem aqui. A gente, pra gente, aí a gente tem aqui essa parte aqui, que é a escala da altura da fração. Aí a gente tem as outras configurações aqui. A gente tem o posicionamento do texto, se a gente quer deixar a posição vertical em relação à linha de cota, se a gente deixar acima, fora, mais ou menos. A gente tem a posição horizontal, que é em relação à próxima linha de cota, se fica mais próxima da linha de extensão ciliar. Enfim, é de acordo com a preferência do usuário. A gente tem também essa parte aqui, que é a distância entre o texto e a linha de cota. Aí nessa parte aqui, a gente vai ter o alinhamento de texto, que especifica mais ou menos as opções de alinhamento de texto da linha de cota, mais ou menos a posição do alinhamento, onde você quer deixar. Aí a gente vem aqui nessa aba Fit, que é ajustar. Aí aqui, de um modo geral, o que o Fit diz pra gente? Que mostra que é mais ou menos a prioridade que você tem para o posicionamento dos textos e das setas. Se caso não tiver espaço para colocar o texto e as setas de linha de extensão, qual a primeira coisa que aparece fora dessa linha? Por exemplo, qual a prioridade que a gente pode deixar aqui? Aí de preferência a gente deixa aqui nessa parte de ou texto ou setas. Aí a gente tem essa parte aqui de text placement, que é o posicionamento do texto, se é mais ou menos ao lado da linha de cota, se é sobre a linha, se é sobre a linha de cota sem a linha de chamada, que é aquela linha de extensão que a gente viu, ou se é sobre a linha de cota ou sem aquela linha de extensão. Aí a gente vê os outros, a gente vem aqui nesse painel aqui, aí a gente vai ter aqui os projetos anotativos. Se é para redimensionar de acordo com o layout, ou a gente define uma escala aqui. Como a gente ainda não está trabalhando com escala no curso, a gente pode pular essa parte. A gente tem aqui os ajustes adicionais para manipular o posicionamento do texto. A gente vem aqui nessa aba que é unidades primárias, que configura mais ou menos o modo de exibição dos valores da linha de cota nos seus seguintes atributos. Que a gente vai ter a partir de cota linear, que é essa parte aqui. Que a gente vai ter a unidade, que é o formato de unidade, formato do número, etc. A gente deixa assim mesmo. Aí aqui é a precisão de quantos casas decimais a gente quer deixar. Aí aqui a gente põe o que a gente quer separar. A gente quer separar por vírgula, por ponto.
Aí a gente deixa assim. Aí aqui a gente vai ter as opções de prefixo, de sufixo, de acordo com a sua preferência. Aí aqui a gente vai ter escala de medida mais ou menos, como falei, a gente estava trabalhando em métodos antes, mas a gente não está mexendo em escala, a gente deixa um mesmo. Aí aqui é a partir da supressão de zero. Suprime os zeros à esquerda ou à direita dos números inteiros. Aqui a gente tem a parte das cotas angulares. Se a gente quer definir um padrão para um ângulo, por exemplo, se a gente quer deixar em graus, em radianos, se a gente quer deixar em graus decimais, graus em minutos, enfim, a gente tem uma gama de possibilidade aqui de trabalhar. A gente tem muita variedade aqui na manipulação das cotas. Aí aqui nessa aba, que a partir da unidade alternativa, ela permite que a gente exiba uma unidade alternativa como a principal. Por exemplo, cotar ao mesmo tempo metros e polegadas. Aí como é que funciona isso aqui? Os comandos que a gente tem nessa parte são idênticos a essa aba aqui, das unidades primárias. Aí, mas o que tem de diferente? Ele quer que a gente coloque, por exemplo, ele quer que a gente mostre quanto, se a gente pode colocar uma unidade a mais aqui. Se a gente, por exemplo, se você colocar um fator de conversão para a unidade secundária que você quer. Aí aqui a gente tem a aba de tolerância, que oferece uma possibilidade de exibir tolerância de valor máximo e mínimo tolerado por uma medida de cotas, numa faixa definida pelo usuário. Como isso é mais usado em desenho mecânico, por exemplo, representação de cotas com valores simétricos e antissimétricos, a gente não vai trabalhar nisso agora. Aí, basicamente, essas são nossas configurações que a gente precisa. Que a gente aplica nossas alterações, que a gente define o nosso padrão de cota, que é basicamente igual o standard. E aí eu vou mostrar aqui os tipos de cotagem, né, que a gente tem. A gente pode ter aqui, ó, desenho técnico. Eu lembro que a gente viu uma aula aqui que a gente tinha esses caras aqui, ó. Tinha exemplo de cotagem em série e exemplo de cotagem em paralelo. Acabei colocando um pouquinho, ficou um pouco no meio do desenho, daqui a pouco eu tiro. Mas funciona mais ou menos assim. Aí olha como é que é maneiro ter cota, como maneiro ter layer. A gente pode apagar aqui, ó, sumiu. Ih, essa aqui não sumiu não, essa daqui eu, eu esqueci de configurar. Aqui, ó, tá configurado no outro, aí apagar naquele outro. Esse daqui eu esqueci de configurar. Aí a gente tem essa aqui, esse daqui foi um negocinho que eu esqueci de apagar. Pronto. Aí a gente pode apagar esse cara aqui, que eu marquei, que são aquelas marcas de centro que eu falei. Aí sumiu todo mundo. Até o texto eu marquei aqui no layer, pra facilitar. Aí eu acendo a lâmpada e volta todo mundo. Volta as cotas. Aí fazendo isso, fica melhor a organização do desenho. Aí aqui aí eu vou mostrar as possibilidades que a gente tem aqui, por exemplo, as cotas que o AutoCAD apresenta pra gente. A gente tem um comando de cota linear, que é esse primeiro aqui. A gente acessa ele. A gente pode acessar ele também pelo atalho DLLI. Mais ou menos assim, ó, por exemplo. Eu vou fazer aqui, eu vou representar os dois. Aí o cota linear foi essa cota aqui que a gente fez no começo do vídeo. Vou marcar assim. Aí eu vou deixar aqui, mesmo tamanho mais ou menos. Aí aqui foi porque estava naquela configuração. Naquela configuração que a gente fez, ficou um pouco menor a letra. Aí de repente, como, como a gente deve ter feito alguma alteração, eu posso mostrar assim para vocês, para a gente ter uma aplicação melhor. Aí a gente pode acessar esse atalho a gente pode acessar esse comando com esse atalho aqui que eu falei, ó. DLLI, que a gente continua o projeto e aí
a gente define um ponto inicial e final e a gente mostra a posição que ele tá, mais ou menos. A gente tem a cota alinhada, que é essa aqui, que aí a gente põe em objetos que não estão de forma linear, que a gente pode representar de algumas formas. A gente pode representar assim, ó, que aí vai mostrar o valor do desenho. A gente vai ter essas cotas aqui, ó. A gente vai ter a cota angular, que vai mostrar mais ou menos o valor entre 3 pontos, duas figuras. A gente faz essa marcação. A gente vai ter também a cota de diâmetro. Diâmetro. Essa aqui que foi marcada é representado pelo valor vazio. A gente vai ter também a cota de raio, que a gente define um ponto pra gente marcar. Aí aqui raio. Aqui tá 4 casas decimais que ficou. A gente vai ter o comando. A gente vai ter essa cota aqui também. O que ela faz? Ela mostra, por exemplo, ela mostra a coordenada do ponto que a gente marcou, do vértice que a gente marcou. Aí o valor foi esse, mais ou menos. Aí a gente tem a cota com base fixa. Permite inserir, por exemplo, cota com base fixa, a gente usa o atalho DBA, que representa dessa forma. A gente tem também o medir a cota de um arco, aqui. E esses são os comandos de cotas que a gente possui. A gente também, nessa última aqui, a gente faz o mesmo processo, basicamente. Só que a cota fica mais ou menos assim, de uma forma externa ao objeto. Aí, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado.